Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Uma lição maravilhosíssima, que nós vamos estudar no dia 21 de janeiro de 2018. É a lição de número 3. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos nossos amados irmãos, amigos, que têm acompanhado aí os meus subsídios da Escola Bíblica Dominical, outros conteúdos também aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. E em especial, gostaria de agradecer o irmão Aguinaldo Carvalho pelo comentário aí feito na lição de número 2, uma salvação grandiosa. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Aguinaldo, continue abençoando a sua família, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Também aos nossos amados irmãos, amigos que têm deixado aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Também algumas pessoas deixaram dislike. Obrigado a você que deixou o dislike também, porque você também ajuda a promover o canal. Que Deus abençoe a sua vida. E se você quiser, coloque lá no comentário lá por que você não gostou do comentário, porque pode nos ajudar a melhorar o nosso conteúdo. Mas a priori eu gostaria de agradecer a você por essa grande contribuição para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. Pois bem, também queria incentivar você a se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. E ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber de primeira mão tudo que postarmos aqui no nosso canal. O nosso texto áureo, ele diz assim: porque ele foi tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus capítulo 3 e versículo 3. A verdade prática diz: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então aqui no nosso texto áureo e na nossa verdade prática, nós já observamos que o comentador ele já se antecipa para explicar o porquê Cristo é superior a Moisés. E o simples fato de Moisés ser um administrador, um oikônomo do grego, já coloca Moisés inferior a Cristo, porque Cristo ele não é apenas um mordomo, um administrador. Ele é o dono da casa, aquele que a construiu, aquele que a edificou para a glória e para louvor do seu nome. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, no capítulo 3, versículos do 1 a 19. Como sempre, eu não vou ler, para nós ganharmos tempo no nosso subsídio. O nosso primeiro ponto vai falar sobre uma tarefa superior. Uma tarefa superior. E já adiantar para você que a superioridade de Cristo em relação a Moisés, segundo o nosso comentador aqui, ela se dá por três motivos. Por três motivos. O primeiro motivo é porque Cristo tinha uma tarefa superior a Moisés. O segundo motivo é porque Cristo tinha uma autoridade superior a Moisés. E o terceiro grande motivo que o comentador coloca aqui é que Cristo tinha um discurso superior a Moisés, ou uma mensagem superior à mensagem ou ao discurso do legislador hebreu. Aqui no primeiro ponto, quando fala de uma tarefa superior, ele fala no primeiro item de uma vocação superior. Qual era a vocação de Moisés? Para que Moisés ele foi chamado?
no dia em que a sarça, né, pegou fogo no Sinai, a sarça ardia e não se consumia. Que ele tem a grande visão, né, de uma sarça que arde, que queima e que não se consome. Para que Deus chamou Moisés naquele dia, né, naquele momento glorioso do seu ministério, do seu encontro com Deus no Horebe? Deus o chamou com a vocação de libertar o povo de Israel do Egito, tirar o povo de Israel do Egito, da casa da servidão. Essa era a vocação de Moisés, né? E a vocação, né, do povo de Israel, embora, né, Deus tivesse um interesse, né, uma vontade que esse povo se tornasse, né, um povo nobre, que testemunhasse do seu nome. Naquele momento, naquela situação, o desejo a priori de Deus, o desejo primeiro de Deus, era colocar esse povo na terra de Canaã, né? Colocar esse povo na terra que mana leite e mel, para que naquele contexto Deus o moldasse, fazendo deles uma nação elite, um povo que fosse proclamar as verdades do Senhor. Então a vocação de Moisés era uma vocação terrena, uma vocação espiritual, porque foi dada por Deus, é claro, mas a missão, né, mas com a missão de colocar o povo, né, na terra de Canaã, né, portanto, ou por tabela, digamos que uma missão ou uma vocação, né, terrena. Já a vocação de Cristo é uma vocação celestial, né? Deus, ele tem o interesse de, na pessoa de Jesus, o seu Filho, né, nos colocar nas mansões celestiais, né, nos levar para o céu. Antes que nós cheguemos no céu, mas nós já somos participantes da glória de Deus, já participamos do reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos transportou, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a vocação, né, de Cristo é nos colocar no reino do Filho do seu amor. Nos colocar participantes da promessa de Deus. Nos colocar herdeiros da promessa de Deus. Por isso, Cristo é superior a Moisés, porque ele tem uma tarefa, ou ele tem uma vocação superior. Mais do que uma vocação superior, que no segundo item, ele tem uma missão superior, né? Ele tem uma missão superior. Qual que era a missão, né, de Moisés, né? E é claro que o segundo item ele já vai trabalhando para aperfeiçoar o primeiro item que nós falamos aqui, né, da vocação, né, de Moisés. A vocação de Moisés está intimamente ligada à sua missão, né, que é tirar o povo de Israel, né, do Egito e colocá-los na terra, né, de Canaã. O que não foi possível ele fazer por causa da sua desobediência, né? O seu momento de ira, o seu momento de fúria, onde ele desobedece à voz do Senhor. No nosso terceiro item, né, do primeiro ponto, uma mediação superior, né? E chama a atenção que o escritor aos Hebreus chama Cristo de apóstolo, né, da nossa confissão. A palavra apóstolo, né, do grego, apó, mais estelo, né, significa aquele que é enviado com uma missão específica ou com uma missão especial. Nesse sentido, Moisés poderia muito bem ser chamado de apóstolo, porque ele foi enviado por Deus com uma missão especial. Cristo é chamado de apóstolo da nossa confissão, porque ele é chamado por Deus, ou ele é enviado pelo Pai, com uma missão especial. Qual que é a missão de Cristo? Salvar os perdidos, transformá-los e colocá-los aptos para serem participantes da glória de Deus. Por isso, Cristo ele é superior a Moisés, porque ele tem uma mediação superior.
Enquanto Moisés mediava, ele era mediador do povo, né, de Israel, para introduzi-lo na terra de Canaã, Cristo é mediador, né, entre o homem e Deus para colocá-lo nos céus, né, para introduzi-lo, né, no seio do Pai, né, para todo sempre. No nosso segundo ponto, o comentador vai falar sobre uma autoridade superior. E no primeiro item, construtor, não apenas administrador. O autor destaca que tanto Moisés como Cristo, como Jesus, foram fiéis na casa de Deus. Eles foram fiéis na missão que lhes foram confiada. Então, quando a Bíblia usa o termo, né, casa de Deus aqui, né, está falando da missão, né, confiada tanto a Moisés, né, quanto a Cristo, né? E o escritor aos Hebreus em nenhum momento deprecia Moisés, em nenhum momento coloca Moisés para baixo. O povo de Israel tinha uma visão do líder Moisés, uma visão de um grande homem, de um conquistador, né, de um homem que fez um grande trabalho. E o escritor aos Hebreus em nenhum momento deprecia, em nenhum momento diminui o trabalho feito por Moisés. Apenas reconhece que o trabalho feito por Moisés é inferior ao trabalho feito por Cristo. Porque enquanto Moisés ele é o administrador, o mordomo da casa, Cristo ele é fiel não como mordomo, mas como construtor da casa. Tanto Moisés quanto Cristo, né, tinham missões especiais, né, foram chamados com missão especial. Tanto Moisés quanto Cristo foram fiéis à sua missão. No entanto, a missão de Cristo ela é superior porque a autoridade de Cristo ela é superior à de Moisés. No segundo item ele vai falar sobre o perigo de ver, mas não crer. Nesse item, o comentador chama a atenção para o que ocorreu no deserto durante 40 anos. O povo de Israel, eles foram alvos de milagres incontáveis. Eles viram o mar se abrir em duas partes e o povo de Israel passar em pés enxutos. Eles passaram em pés enxutos, né, pelo meio do mar. Eles viram codornizes cair do céu, né, serem enviadas por Deus para a sua alimentação. Eles viram o maná cair do céu para a sua alimentação durante muito tempo. Eles viram coluna de fogo, eles viram coluna de nuvens, eles viram água saindo da rocha, eles viram água doce, água amarga se tornando em água doce. Eles viram muita coisa. O povo de Israel foi o povo que mais presenciou os milagres de Deus. No entanto, como o comentador ele coloca aqui, eles naturalizavam o sobrenatural. Eles colocavam o sobrenatural como natural. Eles acostumaram com os milagres de Deus. É um perigo muito grande nós nos acostumar com os milagres do Senhor. Achar que tudo é normal. Achar que tudo acontece de forma normal ou de forma comum. Esse povo, eles passaram a ver os milagres, mas não crer nos milagres. Por isso, o comentador diz, a quem me manifestei durante 40 anos. O escritor aos Hebreus faz a pergunta, né, claro, né, usado por Deus, né, faz a pergunta, a quem me manifestei durante 40 anos? Eles ouviram a palavra de Deus, eles foram alvo de milagres de Deus durante 40 anos. No entanto, eles viam os milagres, mas não criam nos milagres. O comentador da nossa lição, ele chama a atenção para o fato de que algumas pessoas acham que se verem milagres, fica mais fácil para acreditar no milagre. E ele diz que isso é um ledo engano. Ver milagres não significa que vamos passar
a crer nos milagres. O povo, na época de Jesus, viram grandes milagres também, né? Jesus operou muitos milagres. No entanto, foi crucificado como malfeitor, foi morto como bandido, né, na cruz do meio, como ladrão, como bandido de alta periculosidade. Era para aquele povo todo ter aceitado Cristo como Salvador. No entanto, eles viram os milagres, mas apenas seguia Jesus por causa dos milagres do pão e do peixe, mas não acreditavam em Jesus. É claro que a Bíblia diz também que muitos creram nele, mas os que creram nele não creram por causa dos milagres, né? Creram porque entenderam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, né? Como bem afirmou um dos soldados que estavam ao pé da cruz. Nosso terceiro item do segundo ponto vai dizer sobre o perigo de começar, mas não terminar. Né? Esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Né? Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Começar é sempre mais fácil do que terminar. Né? Começar é sempre mais fácil do que terminar. Muita gente começa a faculdade, mas quando chega pelos meios, trancam a matrícula e não estudam mais. Muita gente começa bem no casamento, mas em algum momento desiste do casamento. Muita gente começa bem no ministério, mas em algum momento, né, desvia o foco para outras coisas, ou para o pecado, ou para coisas materiais, e abandonam o ministério, o trabalho para o qual foi chamado. Há um perigo muito grande de começar e não terminar. O escritor aos Hebreus está falando para aquela comunidade que o grande X da questão não é começar, porque começar é sempre mais fácil do que terminar. Né, o Daniel falando sobre isso, ele diz, né, aliás, né, Deus falando com Daniel, né, sobre isso, diz: mas tu, Daniel, vai até o fim, né, porque no fim dos dias você estará seguro. Né, vai até o fim. Paulo, né, falando sobre a questão de terminar a carreira, ele diz: eu completei a carreira e guardei a fé. Isso é maravilhoso. Quando terminamos uma obra, quando terminamos a nossa vida, né, cristã, ou através da morte, ou se terminarmos através do arrebatamento da igreja, pudermos dizer: eu cheguei no fim, eu completei a minha carreira, né, com alegria. No terceiro e último ponto, um discurso, né, superior. Aqui no primeiro item ele vai dizer o perigo de ouvir, mas não atender. Né? Observa que ele não está dizendo ouvir e não entender. As pessoas que ouvem e não entendem é uma outra questão, é uma outra situação. Aqui é ouvir, mas não atender. Ouvir, mas não dar ouvido. Escutar, mas não deixar a palavra entrar, né, no coração. Por isso, aqui nós vamos observar, né, que o comentador ele diz assim, né, seguindo a redação da Septuaginta, né, tradução, né, grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmo 95, né, do 7 a 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no Antigo Testamento precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Porque o povo no passado, eles ouviram, mas não atenderam. Por isso o escritor diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fizeram no dia da provocação. O dia da provocação é o dia em que provocaram Moisés no deserto, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Né? Está o Senhor no nosso meio ou não? Mas observa que esse povo que está perguntando a Moisés, está o Senhor no nosso meio ou não?
era aquele mesmo povo, né, que tinha visto tantos milagres da parte de Deus. Por isso o comentador, né, o salmista, ele chama esse tipo de contenda de endurecimento de coração, de provocação, dizendo que o povo de Israel provocou o Senhor no deserto. Eles provocaram o Senhor no deserto. Quando eles imprensam Moisés perguntando: Deus está no nosso meio ou não? Aliás, não foi apenas no dia, né, em que a rocha saiu água que o povo provocou o Senhor. O povo de Israel provocou o Senhor várias vezes no deserto, né? O salmista, ele chama atenção para esse fato específico, mas o povo de Israel provocou o Senhor quando estava às margens, né, do Mar Vermelho, perguntando: Moisés, não tinha sepultura lá no Egito para nós fomos ser enterrados lá, para trazer a gente para morrer aqui? Né? Depois provocaram o Senhor por causa do maná, dizendo: a nossa alma está enfastiada com esse pão vil, ou com esse pão miserável. Provocaram o Senhor várias vezes, né? Portanto, eles ouviram a mensagem, né, de Moisés, mas não atenderam a mensagem de Moisés. Esse é um grande perigo. O autor aos Hebreus está chamando a atenção também para o fato de que é um perigo ouvir a voz do Senhor para a salvação e não querer ou não atender a mensagem do Senhor. Talvez você esteja se perguntando: é possível ouvir a voz de Deus para a salvação e não atender? Sim, é altamente possível ouvir a voz de Deus para a salvação e não atender. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Convencer não significa que essa pessoa, uma vez convencida, vai automaticamente aceitar a Jesus. Deus mostra o perigo, né? Deus mostra o caminho, mas a escolha para aceitá-lo ou não é da pessoa. A humilhação do servo, né? A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória para tomar a forma de servo e culminou com sofrimento, né, na cruz. Sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, como ser perseguido, desprezado pelas autoridades e também ser discriminado, silenciado diante dos acusadores, açoitado impiedosamente, injustiçado e julgado diante de Pilatos e Caifás e finalmente crucificado e morto. Por tudo isso, o discurso de Cristo é um discurso, né, superior, porque Cristo, ele não apenas falou da salvação, mas ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Moisés apenas fala para o povo de Israel, né, que Deus tinha uma terra melhor, né, e os conduz para lá. Mas Moisés não morreu, né, para salvar o povo de Israel. Né? Ele não morreu para salvar o povo de Israel. Ele apenas conduz o povo, né, na missão na qual o Senhor o chamou. Né? Cristo, ele tanto nos conduz para a missão que nós somos chamados, para a nossa soberana vocação, como diz Paulo, como ele também morreu para nos colocar nesse caminho glorioso. O terceiro e último item fala sobre o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo, em todas as áreas da nossa vida. Por tudo isso, o discurso de Cristo é um discurso, superior. Como você pode verificar, ou como você pôde verificar, a carta aos Hebreus, ela fala sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés,
né? Pelo menos por 3 motivos, né? Porque a sua tarefa é superior, porque a sua autoridade é superior e porque o seu discurso é superior. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E a minha exortação a você, o meu conselho a você, é fazer como o autor aos Hebreus coloca aqui para os nossos irmãos. Não desista jamais, porque Cristo é superior. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio araônico, ele é superior à ordem dos levitas, ele é superior a tudo. Ele é superior a essa luta que você passa. Ele é superior a essa enfermidade que te assola, seja ela qual for. Ele é superior a esse problema, a esse desemprego, a essa crise que você passa. Ele é superior a tudo isso. Confia nele, entregue o seu caminho ao Senhor, porque ele é superior a tudo e a todos. Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.